Olá, sejam todos bem-vindos ao canal JD. Se você é investidor de fundos imobiliários, então você precisa saber disso, tá? São 9 riscos que você, investidor de fundos imobiliários, precisa saber, tá? São 9 riscos que você precisa saber para não cometer esses erros, tá ok? Então, isso é muito importante antes de você estar investindo em um fundo imobiliário, tá sabendo como analisar ele e saber que existem alguns riscos que você precisa frisar, você precisa tomar cuidado, tá? Então, antes de começar o vídeo, pessoal, já quero estar pedindo para vocês se inscrever no canal, tá? Deixar o like de vocês e ativarem o sininho, tá ok? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos lá saber quais são esses 9 riscos, né? Porque são muito importantes, tá, pessoal? Então vamos lá para esses 9 riscos, tá? O primeiro risco que eu vou falar hoje, que é o primeiro da lista, é o risco de liquidez, tá? O segundo risco é o risco de mercado. E o terceiro risco é o risco de crédito. O quarto risco é o risco de pré-pagamento e reinvestimento. E o quinto risco que eu quero falar é o risco de inadimplência. O sexto risco é de vacância. O sétimo risco é de gestão, tá? O oitavo risco é fim da isenção de impostos, tá? Isso é um risco que a qualquer hora pode acontecer, né? Mas vamos para o nono. O nono risco e o último é o risco da taxa de juros, tá, gente? Então são esses 9 riscos que a gente tem que estar atento. Todo investidor tem que estar atento na hora de escolher um fundo, tem que estar atento a esses 9 riscos. Então, independente de você ser investidor novo ou investidor já há mais tempo na bolsa, né? Como diz o ditado popular, mais cascudo, né? Aquele investidor que já está mais acostumado com os altos e baixos, já sabe escolher um fundo imobiliário. Independente de tudo isso, né? A gente tem que estar olhando os riscos, tá? Isso é uma lição que a gente vai ter para a vida inteira enquanto for investidor. Isso é básico, tá? Esses 9 riscos, todo mundo tem que estar prestando bem atenção. Eu vou frisar 3 desses riscos, tá, gente? Porque se eu fosse falar dos 9, o vídeo ia ficar muito longo, tá? Então sem mais delongas, sem enrolação, vamos lá. Vou frisar 3 riscos desses. O primeiro que eu quero frisar para vocês é o risco de liquidez, tá? Se você é novo ou não no mundo dos investimentos, o risco de liquidez ele é muito importante, tá? Por quê? Porque o risco de liquidez ele vai dizer o quanto esse papel está sendo negociado, entendeu? Por exemplo, um fundo imobiliário ou uma ação que tem uma liquidez baixa, quando você quiser vender esse ativo, você pode ter problema, né? Quando você pode ter problema até para comprar o ativo, né? Entendeu? Às vezes você quer vender o ativo para poder estar aportando em outro. No caso de um investidor que tem muito investido, muito dinheiro investido em um ativo, ele vai ter dificuldade para vender, né? Vai ter dificuldade para estar fazendo a venda desse ativo, porque dependendo do valor, não tem liquidez para isso, né? Apesar de que é uma regra, né? Não sei se todos sabem, mas é bom que todos saibam. Uma regra é sempre que for vender um ativo que você tem muitas cotas no caso de fundo imobiliário ou muitas ações no caso de ações, é sempre bom a gente estar vendendo ele fracionado, né? Nunca é bom você estar vendendo tudo de uma vez ou comprando tudo de uma vez, porque isso altera o preço do ativo, tá? Então é bom sempre você vender fracionado ou você comprar fracionado, aos poucos, tá ok? Então a liquidez ela é muito importante, tá? Na hora de venda e na hora de compra. Então prestem bastante atenção, tá? Um fundo imobiliário geralmente com uma liquidez de 1 milhão diária, uma liquidez diária de 1 milhão já tá bom já para começar, né? A gente sempre olha isso, eu principalmente sempre olho isso, né? Quando eu vou comprar uma cota de um fundo imobiliário, eu olho sempre a liquidez diária, é um dos fatores, tá? Então, o outro risco que eu quero falar com vocês também é muito importante vocês estarem de olho, tá? Que é o risco de inadimplência, entendeu? Porque é sempre bom olhar a diversificação da carteira, tá, gente? Eu acho que uma carteira bem diversificada, ela não pode estar mais de 10% em um locatário só, tá? A diversificação da carteira passou de 10% para um locatário só, já começa a ficar complicado para um cliente só, né? Também já começa a ficar complicado, tá? Porque se houver inadimplência, vamos supor que aquele cliente ele ficou inadimplente. Por exemplo, 10% da sua carteira.
o que vai acontecer? Praticamente vai cair 10% o valor da cota, vai cair 10% o valor do faturamento, entendeu? Então, esses 10% para você é muita coisa na sua carteira? É óbvio que é, mas tipo assim, dá para relevar. Agora você imagina 30, 40%. Um cliente desse fica inadimplente, um locatário desse fica inadimplente. Quer dizer, o fundo vai ter muito problema, que é no caso de alguns fundos que nós temos hoje. Que até tenho na minha carteira, mas e muitas pessoas também têm, mas ele está na área morta lá. Eu não vendo, não compro mais cota, sei que ele vai se levantar, mas vai demorar, então eu nem vendo, nem compro. Deixa ele, tá na área morta da minha carteira, tá? Também não tenho muito alocado nesse fundo, né? Porque eu tento deixar minha carteira também, além da diversificação do fundo que eu olho, eu também tento deixar minha carteira diversificada, né? Eu não tenho 30% da minha carteira de fios em um fundo só. Não. Não tenho nem 10%. É bem mais diversificada a minha carteira. Eu acho que está na faixa de 6% cada setorzinho, cada fundo, tá? Para também não dar aquele baque quando tiver uma caída. Então, gente, a inadimplência é muito importante, tá? Então, vocês tomem muito cuidado com isso. Olhem a diversificação da carteira, tá? Não invistam em fundos que tá com uma carteira mal diversificada, tá? Então, porque isso pode te gerar mais para frente um prejuízo. Vamos supor, você fala, poxa, mas está diversificada num setor que raramente vai dar um problema. Aqui esse fundo 40% da carteira tá para um locatário aqui, tá um cliente, mas esse setor que tá esses 40% é um setor que não vai dar problema tão cedo, não existe isso. Uma hora, né, qualquer coisa pode acontecer aí, dar uma reviravolta na economia e aí? Né? Então não vamos ficar correndo risco. Então é melhor que esteja no máximo 10%. Esse é o meu critério, tá? Uma carteira bem diversificada, no máximo 10% em um ativo na carteira, tá? Locatário, ou cliente, ou CRI e tal, etc. Então, o próximo risco que eu quero frisar, dos três, que esse daqui já é o terceiro e último, tá? Mas antes de frisar esse risco, eu quero pedir para vocês de novo, tá? Se inscrevendo no canal, tá? Deixando o like de vocês e ativando o sininho, que é muito gratificante e é legal, né, gente? A gente tá fazendo um vídeo e ver o pessoal curtindo e tal. Às vezes, só o fato de você abrir o vídeo e ver que a pessoa se empenhou para fazer aquele vídeo já merece uma curtida. Eu, pelo menos, eu curto os vídeos que eu vejo, todos. Porque para que aquele vídeo esteja na plataforma, houve um certo empenho de quem fez. Às vezes o vídeo não está tão bom editado, o áudio não está muito bom, mas porque às vezes a pessoa está começando, né? E a gente raramente começa com bom, né? Muitos têm essa oportunidade de começar com coisas boas, boas câmeras, bons microfones, boas edições e tal. Mas tem gente que começa do baixo, vai crescendo degrau por degrau, que é o meu caso, tá? Então eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, tá ok? Agora eu vou falar do último risco que eu frisei, tá? Não se esquecendo que são 9, tá, gente? Olhe para os 9, tá? Mas esse aqui é o terceiro que eu estou frisando, que é o risco da vacância. E esse risco da vacância, eu costumo dizer para mim mesmo que esse é um duplo risco, né? Porque esse risco também, não diferente dos outros riscos, é um risco muito difícil, sabe, de se lidar com ele quando acontece de ter uma vacância grande, tá? Num fundo imobiliário. Por exemplo, um fundo imobiliário que está aí com 10% de vacância já é alto. Se você vai comprar um fundo imobiliário hoje, olha a vacância, tá? Acima de 10% já é complicado. Até 5% é aceitável, tá? Mas acima de 10%, né, já é complicado, a não ser que você analise melhor o fundo e veja outros fatores, que você vê que esses 10% é de imóveis excelentes e tal, e que esses imóveis não vão demorar a ser relocados e etc, entendeu? Então dá uma analisadinha direitinho, tá? Mas uma vacância de 10%, por exemplo, em um fundo, já é muito complicado porque ele tem duplo risco. Poxa, mas como assim duplo risco? Duplo. Primeiro, o locatário, ou melhor, o dono do fundo vai deixar de receber aqueles rendimentos, aquela receita não vai entrar mais. Por exemplo, se o fundo ele tem um lucro total, vamos colocar aí, de 1 milhão, por exemplo, tá? 1 milhão. Aí 10% está em vacância, então só vai entrar 900 mil.
Tá? Aí você fala, só entrou 900 mil e tal, 100 mil a menos, 100 mil a menos, 10% é muita coisa para um fundo imobiliário e é muita coisa para você investidor também, tá? Porque tem gente que investe 1 milhão em um fundo, né? Tem grandes investidores aí que investem até mais. Por exemplo, se um fundo está com uma vacância acima de 10%, ele vai deixar de arrecadar aquele valor e ainda vai ter que injetar dinheiro para aquele imóvel que está vazio. Mas como? IPTU. Por exemplo, o imóvel está vazio, mas ele tem IPTU. Não é verdade? Tem água, tem luz, tem a manutenção do imóvel. Ou seja, além de o fundo não estar lucrando com o imóvel, ele está gastando. Entendeu? Então duas vezes o fundo está perdendo. Então é muito importante estar olhando para a vacância também, tá? E os contratos do fundo, que dependendo do tempo de contrato, você vai saber se o fundo está próximo de ficar com alguma vacância e tudo. Então, gente, dá uma olhadinha nesses 9 riscos que foram citados no vídeo, dá uma olhadinha com mais ênfase nesses 3 que eu coloquei aqui por último, tá, gente? Então, tá ok? Porque isso é muito importante na hora de decidir, tá? Muito importante na hora de decidir a compra de um ativo, é muito importante. Então, é isso aí, tá? Fique sempre atento a esses riscos, tá? Não se precipite ao escolher um fundo imobiliário para comprar, olhe direitinho, né? Não vá nessa de, tá com yield alto, vou comprar. Não, para com isso, tá? Esse negócio de dividendo de yield alto aí, ó, tem uns fundinhos aí que estão à beira da falência, porque muitas pessoas compraram esses fundos olhando só apenas para os dividendos. Tá? Então, nem sempre olhe só para os dividendos, tá ok? Porque a evolução da sua carteira depende das suas escolhas, tá? Então, faça boas escolhas e você vai ter um bom rendimento na sua carteira. Não se esqueçam disso, tudo bem, pessoal? Então, é isso aí, tá? Fiquem com Deus, FF, fé e foco. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.